e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Vamos lá, segunda parte, não é? Fizemos a primeira hoje de manhã, agora vamos para a segunda parte. Sim, o título da palestra é de uma música interpretada pela Elis, né? Por onde você for, quero ser seu par. E é tão interessante nós repararmos que, como o ser humano ele é carente de companhia, não é? A própria música já nos diz, por onde você for, eu quero ser seu par. E quando nós observamos Jesus como o grande par dos pares, nós entendemos que nós temos que dar os nossos passos para estar na companhia de Jesus, porque Ele está na nossa. Foi um pouco da prece agora, não é? Jesus já está na nossa companhia. Somos nós quem temos que dar os nossos passos para permanecermos ao lado de Jesus. E cada vez que dele nós nos distanciamos, pode ser que se implante em nosso coração algum tipo de tristeza, de angústia, de agonia, porque a própria música da Elis diz que ela já tinha feito a guerra por não saber que na terra estava o seu par, não é? E esta guerra de Elis me chamou a atenção para o seguinte: quais são as nossas pequenas guerras quando nós nos sentimos isolados, desacompanhados, quando nós não percebemos que estamos na companhia do amor, do bem, da bonança, da bem-aventurança, da misericórdia, da compreensão, do entendimento, a gente não florir, não é? Nós não desabrochamos. Então, quando Jesus apresenta para nós, através daquela célebre frase que ele orienta Maria, dizendo, eis aqui o seu filho, e fala então para todos nós que esta é a nossa família universal, e não aquele ou aquele outro que nasceram consanguineamente conosco, mas todos nós que estamos nesse trajeto de evolução, indistintamente de classe social, de condição econômica, de opção de sexo, todos nós constituímos uma grande família e necessitamos uns dos outros para fazer a nossa grande evolução. Evoluir sozinho é egoísmo, evoluir em conjunto é cooperação. É o que nós vimos hoje de manhã nas falas de Paulo de Tarso, nos convocando a essa reflexão, para que nós compreendamos que precisamos sim de apoio, de amparo, de companhia nesse nosso jornadear. Não somente porque os nossos pares, muitas vezes, eles são os nossos sirineus, não é? Que carregam as nossas cruzes, nos auxiliam no nosso passo a passo evolutivo, mas é porque é bom estar em conjunto, não é, gente? Não é bom estar em conjunto? Com quem que você troca ideia? Sozinho? Eu sei que de vez em quando eu faço isso, parece uma louca, não é? Falando sozinha. É gostoso trocar, é gostoso compartilhar, também é gostoso calar, mas é gostoso estar na presença das pessoas. Porque quando estamos na presença das pessoas, nós encontramos aconchego, não é? Nós encontramos o olhar amigo, nós encontramos a palavra serena, nós encontramos o apoio necessário. Então, nós não fomos feitos para sermos sozinhos. Nós fomos construídos nesta genética divina para que nós procuremos uns aos outros, cooperativamente, nas muitas relações que temos, para que juntos possamos progredir, um na companhia do outro, um na proximidade do outro, um na presença do outro. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e buscamos companhias equivocadas, não é? Nós buscamos aconselhamentos equivocados, companhias equivocadas. É porque na pressa nós nos iludimos. Na pressa, nós fugimos da reflexão. Na pressa, a gente quer se livrar do problema. Mas quem se livra, não se liberta. Porque chega uma hora que ele volta ali, a bater na nossa porta, nos convidando a uma nova reflexão. Então, nós precisamos deste movimento coletivo para que nós possamos evoluir. E é tão interessante que, através da evolução do outro, nós nos sentimos impulsionados a prosseguir. Porque se há pessoas que foram nossos predecessores e conseguiram conquistar a sua iluminação espiritual,
Se há pessoas que foram nossos predecessores e conseguiram se libertar dos seus males, quem diz que a gente não vai conseguir, não é? Quem diz que a gente também não vai conseguir dar esses passos de evolução? Quem diz que nós estamos todos fadados a morrermos exatamente como viemos aqui? Deus seria muito pequeno se nós tivéssemos apenas uma reencarnação, em que nós pudéssemos apenas nessa experiência aproveitar das dores e ir ao júbilo. Porque existem alguns espíritos que não desencarnam no júbilo, não é? Desencarnam no comprometimento, desencarnam ainda na obscuridade do conhecimento, sem compreender a grandiosidade que é a vida. Então, se Deus nos oferecesse apenas uma oportunidade, Ele estaria indo no contrassenso dos seus ensinamentos. Porque Ele, por si só, nos diz que teremos várias oportunidades de progredir e evoluir. Então, pensar de forma exclusivista e individual não é um pensamento divino, porque Deus é coletivo, Deus é gregário, não é? Deus é múltiplo, é multiplicidade, Deus é bonança, é fartura, Deus não é mediocridade, não é? Deus não é o pequeno, mas Deus é o grande. Então, Ele não poderia querer para nós o pequeno, Ele só poderia querer para nós o grande. É que algumas vezes a gente se equivoca. Aí a gente acha que um pouquinho basta. Ah, tá bom só isso. É a falsa humildade, né? Ah, tá bom esse tantinho. Só que nós precisamos dessa energia que multiplica, desta crença que impulsiona, desta fé que alimenta. E ela não é pouquinha, gente. Nos mesmos ensinamentos que tivemos hoje de manhã, nós vemos que os adjetivos, eles são sempre intensificadores, que as palavras são sempre multiplicadoras. Não teve um trechinho que a gente leu que falasse que era pouquinho, miserável, insuficiente. A gente leu alguma coisa assim? Não, né? Na doutrina, na verdade, não tem passagens que nos digam que o que basta para nós, pouquinho é suficiente, miserável. A doutrina sempre diz que nós podemos mais, que nós vamos conquistar mais, que nós vamos alavancar o nosso progresso, que nós vamos partir para o nosso sucesso espiritual. Ela não diz, contentes com essa quirera, não é? Lá em Minas é quirera, é o pouquinho, né? Então, não se contente com essa quirera, mas vá adiante. Quando nós nos contentamos com o que é pouco, a vida nos convida a mudar de lugar. Aí o convite vem dela, ela fala, não tá bom para você não. Acho que você tem que buscar um pouco mais. Não se conforme com só isso, porque nós nascemos para ser luz, não é assim? A genética divina nos diz isso, regeneração. No meiozinho dessa palavra está escrito gene. O nosso gene é divino. Por muitos desvios, hoje nós precisamos regenerar, voltar à genética divina, que é luz, através das nossas atitudes e escolhas. Então é preciso que nós escolhamos melhor, é preciso que nós escolhamos diferente, é preciso que nós escolhamos em cooperatividade e não em competição. É preciso que nós olhemos para nós como essa grande obra da construção de Deus, entendendo que estamos todos aqui para desempenhar melhor o nosso papel de cristãos. E daí, fazendo uma associação com a filosofia, há um filósofo já desencarnado chamado Eric Hobsbawm, e nos anos 80 ele diria para a gente, todos nós somos atores sociais, todos nós. Estamos desempenhando papéis aonde quer que nós estejamos. Aí eu atribuo a Eric um pouquinho do espiritismo. Todos nós somos atores espirituais aonde quer que nós estejamos, desempenhando papéis, que é o desenho desta nossa reencarnação, para que nós possamos deixar para trás os erros delituosos do passado e construir este caminho de luz, em coletividade, em união, em parceria. Se nós assim não descobrimos, a dor nos convida a algumas reflexões. Então é preferível que nós nos detenhamos e entendamos que o exercício de humildar-se, aceitar o auxílio do outro, o amparo, o carinho, o cuidado, a prece, é um exercício de evolução, para que nós possamos abandonar as nossas pequenezes e abraçar a grandiosidade do que é Deus. Isto que eu falei para vocês como introdução talvez se traduza na história que eu vou lhes contar, que é da psicografia de Ciriné Maffei, pelo espírito de Leon Tolstói.
E ela nos conta o seguinte, que existia uma jovem judia, nascida em uma família abastada. Fora criada com toda sorte de luxos, seu pai fazia os seus mínimos desejos se transformarem em realidade. E exatamente por que isso? No momento do seu nascimento, sua mãe veio a desencarnar. Então o pai entendeu que devia cercar aquela sua filha, precioso tesouro, de todas as riquezas da terra, porque afinal ela já passaria uma infância traumática sem a presença da mãezinha, a lhe cuidar os primeiros passos, a lhe levantar das primeiras quedas, a lhe instruir os valores daquela sociedade. Então o pai cercou ela de mimos e obviamente ela cresceu um espíritozinho um pouco estragado. Porque ela queria que todos os seus desejos fossem realizados na mínima expressão dos seus pensamentos. E quando eles não eram realizados a contento, ela mandava surrar os seus escravos, sem piedade. Até que, chegada à casa dos 14 para os 15 anos, ela fala com seu pai, ela queria ser apresentada para a sociedade judaica. Aí a gente compreende aonde nasceram os bailes de debutantes. Era o baile do desencalhe. Ela queria ser apresentada para a sociedade, porque, obviamente, naquele momento, muitas famílias da mesma estirpe seriam convidadas para a sua festa. Ela seria apresentada, então, aos moços casadoiros da época. E ela insistiu com seu pai, e ele não queria. No fundo, lá, seu coração dizia que alguma coisa aconteceria a partir daquele dia, e ele tentava adiar a data o máximo que ele conseguira. Porém, a sua filha insistentemente lhe pedia todos os dias: papai, eu preciso ser apresentada à sociedade. Vós ireis me querer aqui para sempre. Dentro do pai, o que ele respondia? Sim, quero. Mas ele entendia que era um movimento natural da vida, era um fluxo, não é? E então ele aqueceu a sua filha, preparou um grande festim, fez convidar as famílias nobres da região, e elas acorreram então em uma noite muito calma e deliciosa para esta festa. No momento oportuno, esta menina, vestida maravilhosamente, em uma túnica prateada, conforme nos conta a história, cingida de joias, um cinturão que lhe caía, a fina cintura, brincos que lhe pendiam das orelhas, colares maravilhosamente desenhados, pelos ourives da região à ponta, no cume de uma escada. E a festa simplesmente calou-se, apenas para ver descer. E no movimento dos passos que desciam a escada, ela divisa um jovem, belo, másculo, talvez como Paulo, na descrição. Rosto viril, mandíbula quadrada, ombros largos, cabelos vastamente negros. E ela então detém a sua atenção naquela figura, e para ele isso não passou desapercebido. Correu a noite. Eles não trocaram muitas palavras, mas, obviamente, mulher que era, ela perguntou para suas amigas: quem é ele? E as amigas disseram: é um rico mercador que chegou nesta região. Ela já se interessou pelo rico e bonito. Falou: casou. Né? Diriam hoje os adolescentes que deu match. Então, naquele momento, pá, deu match. Aí ela ficou tão interessada, que ao final da festa trocaram o último olhar. Ela foi para o seu quarto para trocar as suas roupas e deitar-se. E uma de suas empregadas traz um bilhetinho para ela, que era daquele jovem, convidando que ela fosse até o jardim de sua casa para encontrá-lo. Mas isto já era calada a noite alta. E ela então se recusa, indigna-se. E ela imagina, ele realmente deve ser um forasteiro, porque não conhece os costumes da região. Se quiser me conhecer, vai ter que falar com meu pai. E manda a empregada, então, levar aquele bilhete até o jovem rapaz. Obviamente que no dia seguinte ela manda surrar a empregada, porque ela lhe havia incomodado altas horas da noite. E assim transcorrem-se os dias, até mais ou menos 2, 3 meses, e aquele rapaz insistentemente lhe mandava bilhetes, e ela respondia da mesma forma. Devotava a afeição a ele, mas que se ele a quisesse conhecer, teria que vir, falar com seu pai e pedir-lhe a mão.
Não é uma coisa muito de debutantes, né? E pedi-lhe a mão, então, em namoro para futuro casamento. Um belo dia, ele envia um bilhete, um ultimátum para ela. Era noite, como de costume, e ele escreve: entendo que não me amas, pois que se me amasse, viria ter comigo. Não para nada, apenas para uma conversa entre amigos que principiariam uma jornada juntos. Vou-me embora, porque tenho negócios em outras cidades e talvez, através deles, esqueça a sua figura. Ela fez o quê, meninas? Tá vendo como a gente é? Lesa. Correu atrás dele, em desespero, não é? Com a roupa que estava, escadas abaixo, adentrou o jardim. Num momento ela se detém. Eu sempre imagino que aí são os amigos espirituais dizendo para ela: reflete, pensa profundamente, veja se vale a pena. Mas foi um átimo de segundo, aquilo não fez diferença para ela. Ela se deteve e lançou-se para o jardim. E quando ela chega até ele com um sorriso, mas diferente, era um sorriso de vitória. Ela olha para o lado, lá estava a sua escrava, vestida com sua túnica prata e suas joias. Ela é sedada e roubada de seu pai. Em todos os anos do seu desaparecimento, o pai procurou buscá-la em todas as cercanias, mas ela foi levada para muito longe, vendida no mercado humano de mulheres. E ela, na casa dos seus 15 anos, recém-completos, ela então fazia parte agora de um harém, de um grande sheik, que ela não representava ninguém. Ela era apenas mais uma no meio daquelas inúmeras mulheres que ali estavam, não é? Revoltou-se, rebelou-se, indignou-se, gritou, mas ninguém a ouvira. Era comum que aquilo acontecesse naqueles tempos. Embora ela dissesse que era bem-nascida, ninguém lhe dava crédito. Tampouco o sheik, obviamente, que tinha suas esposas oficiais e o harém daquelas outras mulheres que estavam ali apenas para o servir. Com o passar do tempo, com as amizades que fez, que lhe sustentaram os dias, ela passou a compreender que não havia para ela outra alternativa, até que ela se descobriu grávida do sheik. E ela tentou de tudo para colocar aquele filho fora, porque jamais fora o que ela desejara na vida. Passou ungüentos, tomou tissanas, chás, mas nada resolveu. Aquele filho viera para ficar. E então, com o passar dos dias e a barriga que crescia, as amigas diziam: não se afeiçoe a essa criança. Aquela que queria colocá-lo fora nos primeiros momentos, agora se apaixonava pelo volume do ventre. E as amigas falavam: não se apaixone por ele, porque se nascer menino sadio, será vendido no mercado de homens. E se nascer menina frondosa, também será vendida para um harém, como tu fostes. Não se afeiçoou por ele. Adiantou falar? Não, não é? Nascida a criança, ela olhou aquele menino, de pele rosada, cabelos negros, foi paixão instantânea. Alimentou-o nos seus 3 primeiros meses, acalentou em seu braço, mas a promessa já estava ditada. Quando ele estava um pouco maiorzinho, já quase aprendendo a andar, ele foi vendido no mercado de homens. Foi a segunda maior dor lacinante que ela passou. A primeira, por ter se descoberto não dona do seu destino. A segunda, pela confirmação. Ela não poderia ficar com aquele filho querido. Na casa dos seus 18, 19 anos, ela foi vendida, porque não servia mais para as tarefas do sheik, já estava velha. Ela foi vendida, então, para uma família romana, porque era a época de Roma em Jerusalém. E, para sua sorte, ela caiu nas graças de uma senhora que se afeiçoou por ela grandemente, como se fosse sua filha. E a senhora lhe perguntara: sabes limpar? Ela disse sim. Sabes lavar? Claro. Cozinhas? Sim. Ela não sabia nada disso. Mas era o motivo de sua sobrevivência, não é? Se ela dissesse não, o que poderia acontecer com ela? E ela decidiu, então, aprender. Porque tanto na casa de seu pai quanto no harém, ela nunca precisou de nada. A comida vinha em bandejas.
Elas eram servidas e bem cuidadas por outras servas. Ela nunca tocou a mão em algo que pudesse ser os afazeres domésticos. E ali ela aprendeu. Aprendeu e tornou-se utilíssima nos serviços da casa e até uma companheira daquela nobre romana que trocava com ela ideias sobre a vida, a respeito da família. E ela começa então a ter outros valores, valores diferentes daquela menina mimada, não é? Cheia dos desejos cumpridos, e ela principia a se arrepender do que ela havia feito, das escolhas que havia tido. Na casa já dos seus 23, 24 anos, um mercador, que sempre atendia aquela família romana, com tecidos nobres e caros, se afeiçoa por aquela menina. Ela na casa dos 20, ele já na casa dos 40, que lhe era atribuído velhice, porque naquela época, 40 anos, já era uma pessoa experiente, não é? E ele fora ter então com aquela dama romana pedindo para comprar aquela criança, para ele ainda, a menina de 15 anos, a qual ele não conhecia, mas que guardava aqueles traços juvenis. E a senhora romana disse a ele: mas o que pretendes? E ele falou: dela cuidar, não passará necessidades, não trabalhará no sol causticante, mas dela me afeiçoei. E a senhora sentiu que existia nele uma sinceridade genuína, um amor verdadeiro por aquela menina. E então ela a vende para aquele mercador de tecidos, e eles vão embora em uma carroça cheia de tecidos, e ela leva apenas o embrulhinho de roupa, que era o que ela tinha. De um vasto guarda-roupa desnecessário, ela leva apenas o embrulhinho de roupa. E vai morar então perto da casa que era sua, na sua adolescência. Ela até tenta se aproximar da casa inúmeras vezes, mas lhe faltava coragem. Ela tinha vergonha da escolha que havia feito. Se o orgulho ainda não estivesse presente, talvez ela tivesse encontrado seu pai vivo. Porque neste meio termo ele vem a desencarnar. E ela então dedica-se única e exclusivamente na construção daquele novo lar, de que filhos não advieram. Até que num belo dia, aquele homem que a acolhera, passados alguns anos, vem a desencarnar. E ela passa sozinha a cuidar da casinha que ele havia lhe deixado, daqueles afazeres a miúdes, e ainda dera continuidade ao seu trabalho de vender tecidos para as famílias romanas que ali habitavam naquela localidade. Uma bela noite, ela escuta batidas à sua porta. E ela vai até a porta, curiosa para saber quem seriam. Eram alguns viajores. E eles pediam para ela morada, pouso, aquela noite apenas. E ela abre-lhes a porta e fala: entrem. E vai para a cozinha fazer um caldo reconfortante para aqueles que jornadeavam. Então, uma das pessoas, desses amigos que ali estavam, pensa: ela é uma moça, mora sozinha, nós não podemos ficar aqui, porque talvez ela seja mal afamada pela nossa presença. E o que há de acontecer com ela? E nós sabemos muito bem, não é? Dos apedrejamentos, pelos simples motivos das mulheres talvez andarem sozinhas, ou não serem dignas do respeito da sociedade. Foram ter com ela, ela disse: não se incomode, vivo sozinha, não tenho relações com ninguém, fiquem, durmam, amanhã vocês se reconfortarão por um café e podem seguir jornada. Eles então ficaram. No dia seguinte ela acordou mais cedo do que todos, estava preparando pães, os assando com carinho, até que ela vai até o jardim, senta-se em um banquinho, e uma dessas pessoas vem ter com ela, senta no banquinho ao seu lado. E toda essa história é contada para ele. Quem era ele? Uma chance da gente acertar. Jesus. Então, aqueles transeuntes faziam parte, os apóstolos e Jesus, que ia para mais uma de suas pregações. Olha como precisamos uns dos outros, não é? Jesus talvez pudesse caminhar sozinho, sem precisar de ninguém, tampouco se alimentar.
devido à evolução espiritual que ele detinha. Mas ele buscou pessoas, compartilhava conhecimentos, trocava com aquelas pessoas energias amoráveis, para que elas pudessem compreender que o amor é a nossa grande busca dessa reencarnação. E ela conta para ele, ela nem sabia quem era Jesus. Ela não havia ainda sido apresentada para o mestre. E ele diz para ela assim, não desista, seu filho está por aí. E ela já havia perdido as esperanças e falava para ele, mestre, mas como identificarei? Quando ele foi tirado dos meus braços, era uma pequena criança. Hoje, se eu encontrar, talvez seja um adolescente já, principiando a maturidade. E ele diz a ela, lembre-se do presente que lhe foi dado. E naquele momento ela se lembrou, realmente, era um pequeno cordãozinho, em que pedia um escapulário e ela colocara no pescoço de seu filho. Quando saíram dali os apóstolos e Jesus, ela os foi seguindo, porque a conversa com o Messias lhe havia sido tão salutar, que aquele magnetismo de Jesus não abandonou. E ela foi o seguindo e ouviu uma das suas pregações. E no final daquela pregação, ela viu que um jovem se direcionava a ela com um olhar curioso. E ela olha para ele lá no fundo de sua alma, tentando compreender quem era. Na proximidade, ela entende que era seu filho. Ela se detém, quase um desmaio, ele a acolhe e do seu pescoço pende o colarzinho. Quem conta essa história é o próprio filho dessa jovem judia, se chamava Josiel. O livro é de Siriné Maffei, psicografia de Leon Tolstói. Todos nós precisamos de pares, não precisamos? Todos nós. Neste momento ela reencontra o par perdido, o filho querido, não é? E a sua vida se reveste de novo significado. E ela então não tem como agradecer o Messias e principia uma nova jornada em sua existência. Quantas reencarnações foram precisas para esse despertar? Uma, não é? Esta reencarnação, sim, aquele espírito já vinha sido talhado em outras experiências, mas sempre para todos nós existe o grande momento do despertar. Existe o grande chamado que nós não podemos negar. Existe o grande convite de Jesus para que nós larguemos as coisas do mundo e abracemos as verdades espirituais. E é o seu próprio evangelho que nos diz. Então, quando nós estamos numa reunião em que compartilhamos as palavras do evangelho através de histórias que nos chegam ao coração, nós lembramos de Chico Amor Xavier, que nos falava o seguinte, Chico, o que é o evangelho para todos nós? E Chico, naquela sua falinha mansa e humilde, diria às pessoas que lhe perguntavam, meu irmão, o evangelho é para nós como o sol que alimenta a vida humana na terra, ou seja, imprescindível. Porque o evangelho para nós, agora sob a tradução de Kardec, da fala dos amigos espirituais, é um repositório de forças, não é? É um repositório de forças, é um manancial de conhecimentos, são as diretrizes morais que nós temos que seguir e o precursor dos valores que nós temos que abraçar para termos uma vida em abundância. O Evangelho nos traz esta possibilidade de libertação. E Jesus muito bem o sabia que nós precisaríamos da sua continuidade, porque sozinhos a gente não daria conta. Por isso que ele fala, eu vou, mas virá posteriormente a mim o Consolador prometido, que lhes há de ser o refrigério de suas almas. Então nós estamos diante do Consolador prometido, que não apenas consola, mas esclarece, eleva, convida, conduz a todos que estamos aqui para benefícios excelsos e superiores do espírito em evolução. E ainda sobre o mesmo evangelho nós lemos em Richard Simonetti, uma graça de pessoa que nos diria um dia uma palestra, floresça aonde estáis plantado. Ah, podia ser lá, podia ser acolá. Ah, se eu tivesse aquela chance. A sua chance agora? Floresça agora, aonde você está. A oportunidade é o momento presente.
Daí que Jesus nos diria, a cada dia basta a sua preocupação. Se é no agora que tens que obrar, obre agora, para que no futuro nós podemos ter minorados, não é? As cobranças, as quais todos nós sabemos que hemos de pagar. Então, Richard Simonetti nos diria nessa palestra, desabroche, venha a florir onde estáis plantados e compreendam o seguinte, o evangelho é rico para mim, dizia ele, em 2 grandes pilares, a oportunidade de fazer o bem e a chance de debelar o mal. E ele ainda continuava assim, a oportunidade de fazer o bem é olhar o que falta ao irmão. A oportunidade de debelar o mal é olhar o que sobra em nós. Então, o evangelho é individual, de efeitos coletivos, porque ele vai cair nas nossas necessidades. E caindo nas nossas necessidades, podemos compartilhar com o nosso irmão. O que falta para o nosso irmão? Como a Djanira falou, vocês fizeram a sopa, não é? Então, será que falta para o nosso irmão a sopa, sendo que nosso prato sobra sob a maneira? Será que o que falta para o nosso irmão é a vestimenta? Será que o que falta para o nosso irmão é a atenção, o convívio, o cuidado? A cura através de um gesto fraterno, de um abraço sincero? É isto que falta para o nosso irmão? O esclarecimento, o incômodo, o convite, a reflexão dos motivos pelos quais estamos aqui reencarnados. Talvez ele não desperte no primeiro convite, mas nós fizemos a nossa parte. Porque talvez o que falte nele, sem pretensão a excelsitude divina, estamos todos caminhando no mesmo jornadear. Talvez já sobre um pouquinho na gente, porque nós já despertamos. E ainda na fala de Richard, aquilo que de nós sobra ainda, o que é mal, que nós devemos extirpar. Aquilo que sobra em nós ainda, que são as 2 maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que o evangelho se nos apresenta com tanto carinho e cuidado, para que nós possamos estar atentos, para não sermos seduzidos pelos convites do pretérito, para que o nosso porvir não seja um vale de lágrimas, como o canto Salve Rainha, não é? Que minha avó rezava do meu lado quando eu era criança. Então, se nós estamos hoje um porvir melhor, e nós não queremos mais o vale de lágrimas, é preciso que nós olhemos em nós e percebamos o que sobra para ser corrigido. E sobra do Richard Simonetti não é resto, é sobra em excesso. Quais são as sobras em excesso que nós temos que precisam de correção? E daí a grande pergunta de Paulo para nós, na fala de Emmanuel, no prefácio de Paulo Estevão, todos nós que estamos aqui somos missionários de Deus. A pergunta é, em quê? Nós somos espíritos em evolução. Em quê, especificamente? Qual é o propósito dessa nossa reencarnação? O que sobra em nós que nós precisamos corrigir? E o que falta no outro que nós precisamos atender? Então, nós estamos aqui sob este grande propósito desvelador dos nossos grandes passos futuros. Mas é preciso que nós reflitamos. Mas reflitamos com carinho, com cuidado, para que nós possamos ter uma resposta honesta e sincera. Porque na pressa não existe evolução, existe comprometimento e atropelo. Então nós precisamos nos deter nos nossos passos, para no recôndito das nossas almas, buscar na nossa intimidade aquilo que nos desaloja a esperança, aquilo que deixa a nossa fé ainda fraca, aquilo que faz com que os nossos passos ainda sejam titubeantes, para que nós possamos beber no Evangelho as forças que são necessárias para o nosso progredir. Que nós possamos, por vontade própria, deitar por terra as vestes, as túnicas ricas e prateadas, as joias, ilusões da materialidade, e possamos abraçar aquilo que é imperecível aos olhos de Deus e necessário aos nossos espíritos em termos de evolução. Mas essa resposta é só nossa, não é? Esta resposta é só nossa. Talvez uma das respostas que André Luiz tenha visto em nosso lar quando ele estava visitando o departamento da reencarnação. Lembram-se dessa passagem? Ele foi visitar o departamento de reencarnação e, chegando lá, ele viu um grande salão cheio de bancadas em que engenheiros geneticistas
A gente está falando dos anos 40, né? Naquela época já existia engenheiro geneticista. Termo esse que foi ser intitulado na Terra nos anos 90. Olha o atrasinho, né? Então ele se depara com engenheiros geneticistas desenhando os corpos de futuros irmãos reencarnantes. E ele se detém em uma mocinha. Aí ele olha a mocinha, ela podia dar contribuições. Eu acho que isso já é evolução espiritual, não é? Porque nós recebemos um corpo para reencarnar. Lembram-se que os espíritos superiores, eles podem plasmar os seus corpos, independente da genética familiar, como vimos. A gente tem disso tudo ainda de mérito, né? Mas essa mocinha tinha. E ela então dizia para o engenheiro geneticista, se havia possibilidade, na casa dos 30 anos, ela desenvolver um problema de tireoide que a fizesse engordar, hipotireoidismo, não é? E o engenheiro geneticista, obviamente, já sabia da fichinha daquela moça e das permissões que lhe cabia conceder. Ele disse para ela assim, minha irmã, na casa dos 30 anos, então, você passará a engordar por conta dessa disfunção da sua tireoide. E André Luiz olhou aquilo e falou, gente, isso seria de sofrimento. Daí o amigo espiritual, naquele momento, era Alexandre, olha para ele e fala assim, André, não. Porque o corpo para ela foi motivo de queda em outra reencarnação. Então agora, para ela não cair, porque ainda é temerosa, ainda não se apropriou de toda esta fé que é necessária, ela pede então que venha engordar para que ela não se esqueça que as grandes riquezas que ela possui estão no espírito e não na forma física. Então, amigo, você está gordinho, agradece. Não é também para enlouquecer na comida, né? Cair na feijoada. Não que a gente tenha feito isso hoje à tarde, imagina. É para a gente manter uma saúde boa. Mas se está meio forinha do peso, lembra do departamento de reencarnação, né? Fala assim, então existe um propósito disso estar acontecendo comigo, não é? E ela então nasceu com esse presente da espiritualidade para que ela não caísse mais. Olha, gente, tudo para a espiritualidade existe um propósito, não é? Tudo. A família em que nascemos, não é a história de Chico? A família em que nascemos, os amigos que temos, as oportunidades de trabalho que nos são apresentadas, em tudo existe um propósito de evolução. Se nós nos detivéssemos para agradecer, a nossa compreensão se alargaria. Mas é que muitas vezes a gente para reclamar, não é? A gente reclama porque está sol, está muito calor. A gente reclama porque chove. Aí os espíritos amigos falam, não sei como agradar você, porque se faz sol, reclama. Se chove, reclama. Se faz frio, reclama. Se reclama, não é? De tudo a gente reclama. Ô ser humano, não é não? E daí, lendo um livro esses dias, líamos a respeito da chuva, que falava, e nós sabíamos disso, não é? Que ela dispersa os miasmas negativos que porventura possam estar sobre as cidades. Tá bom, gente, uma chuvinha assim. Porque ainda diante da obra de Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, ele nos fala a respeito da tsunami que aconteceu naquelas ilhas paradisíacas da Indonésia, lembram-se? E ele diz o seguinte, para lá corriam pessoas de toda sorte. A maioria delas buscava os prazeres da carne. A maioria delas buscava as viciações livres, que lhes eram servidas do dia à noite. Ali as famílias que estavam, devido à pobreza, que não lhes era desculpa, mas uma condição de evolução, vendiam suas filhas na casa dos seus 11, 12 anos para o comércio sexual. Necessário foi, então, uma tsunami para desfazer os miasmas negativos que se aglomeravam sobre aquela região. Uma tsunami. Tá bom uma chuvinha para vocês? Tá ótimo. Agradece, fala, chove, Senhor, chove. Chove limpa, chove com continuidade, 10 dias, 20 dias, chove limpa. Uma tsunami de uma vez só, acho que a gente não dá conta, não. Lembra do progresso? Há que destruir para renascer.
Mas algumas vezes somos tão resistentes ao convite da destruição, que é a miúde, apaziguado, e pouco a pouco fazemos ouvidos moucos, não queremos enxergar os convites, que daí vem uma tsunami na nossa vida. E essa tsunami convida a gente a parar e refletir. Esses dias atrás, que eu estava viajando antes de chegar no Weber's Hotel, minha casa, né? Eu encontrei uma amiga querida que estudamos juntos desde os 6 anos de idade. E fazia apenas 18 que nós não nos víamos fisicamente. Porque pelo Face a gente se via. E a gente disse que a gente não vai mais se permitir isso, né? Aí eu peguei, mandei uma mensaginha para ela por WhatsApp. Falei assim, amiga, vamos nos ver, eu estou aqui. Ela falou, pode ser na quinta-feira? Eu falei, pode. Era aniversário do filho dela de 16 anos. Ela falou assim, nós vamos então a um barzinho que eles vão morrer de comer sanduíche. Eles vão morrer de comer. Naquele momento eu fui civilizada, comi só uma metade. Porque era aquele restaurante famoso em São Paulo que vende o sanduíche de mortadela, o Roca Bar, né? Então imagine o tamanho. Uma boca, a minha é grande, né, gente? Ela não consegue morder, ela tem que morder assim por partes. Igual o Pac-Man de antigamente. Lembra, não sou velha, eu sou vintage. Aí nós nos encontramos, ela falou, ainda bem que você vai, porque eu vou estar sozinha no meio de um bando de homem, a gente vai conversar. Claro que só tinha assunto para nós. O marido, coitado, quase não conseguia respirar. Que a gente tinha que colocar pelo menos 10% dos 18 anos, né, gente? Tudo a gente não deu conta, a gente vai precisar de vários encontros. E ela dizia para mim que ela desenvolveu o síndrome do pânico, que é uma das síndromes bastante atuais, né, hoje. Ela desenvolveu o síndrome do pânico. Falei, amiga, jura? E junto com a síndrome do pânico, toque. Ela falou, Paula, eu bati a última máquina de roupa 11 horas da noite. Eu era alucinada por limpeza, limpava tudo. Eu falei, nossa, se eu chegasse na sua casa, limpava você também. Dá uma lavada na máquina, né? Eu falei, ainda bem que eu cheguei só agora. E daí ela deu risada, ela falou, não, agora eu estou muito melhor. Agora eu fui até o médico, estou em tratamento, estou fazendo terapia, estou tomando alguns remédios. Eu sei que é por um determinado tempo. Olha, o espírito querendo voltar, gente, às rédeas da sua lucidez, não é? Então, eu sei que é por um determinado tempo, até eu me recompor e tudo ficará bem. E nisso a gente foi conversando. Para vocês entenderem os motivos que muitas vezes o nosso aparelho psíquico não dá conta, né? O marido dela, quando o filho tinha 5 anos de idade, descobriu um tumor que pressionava uma parte cerebral. Ele ficou 28 dias internado no hospital. Ela ficou 28 dias imersa com ele lá, se dividindo entre a mãe, que veio cuidar do filho, o filho, a escola, o marido, o hospital, os exames e todas as necessidades de um paciente que está na UTI. Ele está bem, ele está vivo, conversando com a gente, trabalhando e atuante. Agora, 28 dias num centro hospitalizado, gente, pela gravidade, desde esse período, o filho tem 16 anos, ele faz exames a miúde, porque o tumor foi operado, debelado, mas não retirado por completo, ele reside lá. E esses tempos atrás ele reduziu, graças a Deus, ele reduziu e pressionou 3 músculos faciais aqui, e ele sente dores. Para as dores não se transformarem em dores lacinantes, enlouquecedoras, que uma dorzinha de dente, uma de ouvido já acaba com a gente, né? Então, para ele não enlouquecer, ele vai passar por uma nova cirurgia. Ela fala, Paula, tranquilo. Ele vai tomar uma injeção, né, anestesia geral, mas um dia só. Eu olhei para a cara dela e falei, gente, quem passa 28, um dia só é nada, é troco, né? E o filho dela, quando criança, teve 2 vezes meningite. É para ter síndrome do pânico ou não? Eu falei assim, amiga, tá tudo certo. Essa síndrome do pânico, ela veio para mostrar para você que você não precisa agarrar a vida com a unha. Porque ela sempre foi assim, né? Impetuosa, voluntariosa, dona das suas opiniões, muito correta, muito honesta, né? Ao ponto de se desequilibrar com as pessoas, provando o seu ponto de vista. Aí eu disse assim para ela, você quer ser feliz ou ter razão? Ela ser feliz. Eu falei, então esquece. Deixa a vida mais leve,
né? Deixa a vida mais leve. Ela falou, então é isso que eu estou compreendendo. E agora até comprei um cachorrinho. Lá fui eu conhecer o cachorrinho dela, esse aqui na mesa, ó. Aquele Lulu da Pomerânia, que parece um puff de pelo. Ele é um puff de pelo, que na hora que lava fica esse meu minguinho, né? Ele é um puff de pelo, uma belezinha, brincando para lá e para cá, para lá para cá. Thor, falei, pensa, cachorro vai se achar já nessa experiência de vida, né? Thor, falei, Elaine, dê graças a Deus, o seu Thor, a minha é a Meredith Grey, de Grey's Anatomy, também conhecida como Demônio da Tasmânia, porque ela tem 8 meses. Ela só não comeu meu pé ainda porque eu alimento, então ela tem noção, né? Mas o resto ela já comeu tudo. A mangueira do jardim, ela sabe contar, porque ela comeu de metro em metro. Falei, gente, ela podia ter errado a matemática, do fim para o começo. Ela comeu do começo para o fim, de metro em metro, né, Beto? Daí já compramos outra mangueira, né? E lá está escondida. Porque dependendo da maturidade do espírito, dá para deixar tudo, que ele se perde. É o caso de Meredith, não é? Então, nós vamos observando que nós precisamos de companhia, gente. Minha amiga precisa da companhia do filho, do esposo, de um cachorrinho, para alegar os seus dias, não é? Nós precisamos da companhia uns dos outros, para que a gente não caia nas nossas tristezas profundas. E se cairmos, porque está na conta da nossa reencarnação, que nós consigamos ombros amigos para que nós possamos nos levantar. Porque muitas vezes sozinhos a gente não dá conta. É sobrepeso. E daí a gente precisa aliviar a mala, né? Aliviar a mala do jornadear. Deixar para trás aquilo que a gente não precisa mais carregar. Lembram-se os hábitos cristalizados, os pensamentos perniciosos, as crenças desnecessárias, os preconceitos estéreis. Há um convite de Sandra de Sá, joga fora no lixo. Não é? Joga fora no lixo, está agarrado nisso para quê? Como diz um amigo meu palestrante, Gustavo Ramos Mello, ele fala, olha, não sei se você está, mas caixão não tem gaveta. Nem para os bens materiais, nem para a língua. Então, poda agora, enquanto é tempo. A gente não carrega nada dessa vida. O que a gente leva? A evolução que nós conquistamos, não é? Os amigos que fizemos, os bons momentos que vivemos e ficaram na nossa memória. É isso que constitui o ser humano. E nós estamos adiando isso em nome da construção dos bens materiais. Adiamos o encontro com os amigos porque não temos tempo. Falo em causa própria já. Adiamos muitas vezes ver os familiares porque estamos atarefados na correria do dia a dia. Aí falamos por telefone ou mandamos um WhatsApp. Eu sei que a tecnologia nos ajuda sobremaneira, porque muitos de nós temos parentes na distância, não é? A minha mãe mora em Fortaleza, né? Então, ela mora em Fortaleza, meu irmão mora em Fortaleza, eu tenho uma prima querida que mora em São José. Embora eu trabalhe nessa localidade, às vezes não consigo vê-los, não é? Então, você manda uma mensaginha, recebe uma mensagem de boa noite, briga, faz as pazes. Então, a tecnologia veio para nos ajudar. Mas como nós somos demasiadamente humanos, nós precisamos de outro homem para que nós possamos evoluir. E daí nós precisamos da proximidade, nós precisamos desse contato. Nós precisamos dos olhos nos olhos. Nós precisamos do encontro de almas. Nós precisamos até mesmo da palavra que não precisa ser mencionada, mas do apoio que é necessário ser sentido. Não é assim? Talvez nós devêssemos resgatar da Igreja Católica a paz de Cristo. Não é? Vamos resgatar a paz de Cristo? Nesse momento, antes das minhas palavras finais, levante-se. Olha ao lado, atrás, na sua frente, paz de Cristo.
é gostoso, gente? Porque Jesus era assim, né? Tinha uma bodas, Jesus estava lá. Tinha um aglomeramento humano, Jesus estava lá. E a Paz de Cristo ela foi relida pelo cinema, não sei se vocês sabem, mas no filme Frozen, que tinha um personagemzinho que se chama Olaf, e ele fala que ele gosta de abraços quentinhos, embora ele seja um boneco de neve. Ele gosta de abraços quentinhos. A gente tem que trocar mais abraços quentinhos, genuínos e verdadeiros. O nosso espírito precisa disso para se alimentar. Só nesse abracinho vocês liberaram oxitocina, que é o hormônio da felicidade, acho que para essa semana inteira. Não é? Essa semana inteira. Serotonina, oxitocina e abaixamos o cortisol, que é o hormônio do estresse, do desespero, da pilha. Dê um abraço nas pessoas de vez em quando. Do nada a pessoa fala assim, gente, tá louca ela. Fala louca de amor. Nós precisamos, olha como nós somos humanos ainda. A gente veste a carapaça, não veste? A gente veste as roupas da cebola, não é assim? Mas daí vamos ouvir Emmanuel, que falou para Chico, quando ele participava das sessões de materialização. Emmanuel um dia olhou para Chico e falou, Chico, para, já tá bom. A gente está aqui para desmaterializar o homem, não é para materializar mais ele, não. Então, o processo de evolução é desnudar-se, despir-se diante de Deus, para que nós possamos abraçar as pessoas que caminham conosco enquanto elas jornadeiam conosco, não é? A gente vai abraçar na eternidade também? Vai, mas a gente ainda é humano, né? A gente gosta dessa coisinha física, sentir esse contato. Então, como eu comecei com a bossa nova, Jesus, por onde você for, faça no seu par, porque ele sempre vai fazer, né? Aí, ousadamente, aqui a gente está numa região bastante musical, né? Vocês têm um inário muito rico. Em São Paulo a gente não tem tudo isso, não, a gente devia ter. Algumas casas têm alguns grupos que cantam, mas ainda é tímido, né? Perto do que nós temos aqui nessa região de vocês. E eu tenho um amigo que se chama Renato Mandu, ele fala, Paulo, isso aqui não é o Raul Gil. Porque daí, às vezes, eu ouso cantar algumas coisas, né? Ele fala, isso aqui não é o Raul Gil, Paulo. Eu sei, mas eu gosto. Aí, escutando, eu fui educada, né? Pelo meu tio, pela minha tia, ouvindo bossa nova, Elvis Presley, The Carpenters, ABBA. Então, foi a minha herança, né? Que eles deixaram para mim. E tem uma música que Elvis interpreta, não é dele, é de Simon & Garfunkel. Ele fala assim, vou tentar um trecho, não é a música toda. E se eu errar alguma palavra, não se incomode, porque eu sou dessas. Eu faço livre interpretação. Sail on, silver girl, sail on by, your time has come to shine, all your dreams are on the way, see how they shine. Navegue, garota dourada, prateada, os seus sonhos estão pelo caminho, veja como eles brilham. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will be by your side. Então, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu vou estar junto de você. Eu vou me deitar no seu caminho. E Deus é a ponte, não é? Deus é a ponte que há de nos conduzir para o caminho correto. E aquele que nos leva pelas mãos é Jesus, com o auxílio dos nossos mentores espirituais. Então, sail on, silver girl, sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on the way, see how they shine. Todos os seus sonhos estão pelo caminho dessa reencarnação. Edifique-os e faça brilhar a sua luz. Com a ajuda de Deus, o amparo de Jesus e dos nossos mentores espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre. Que assim seja.